varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet e no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor, nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. No Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos. Livro do profeta Ezequiel, Um Coração Novo, já na sua quarta parte, Caminho para a Ressurreição do Povo. No seu capítulo 34, no nosso vídeo de hoje, a continuação da leitura do livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 34, em todos os seus, vamos ver aqui, 31 versículos, né? Vamos para a leitura de hoje, não é? Vamos sim. Então vamos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, primeiro tópico, traidores do povo. Recebi de Javé a seguinte mensagem: criatura humana, profetize contra os pastores de Israel, dizendo: assim diz o Senhor Javé, ai dos pastores de Israel que são pastores de si mesmos. Não é do rebanho que os pastores deveriam cuidar? Vocês bebem o leite, vestem a lã, matam as ovelhas gordas, mas não cuidam do rebanho. Vocês não procuram fortalecer as ovelhas fracas, não dão remédio para as que estão doentes, não curam as que se machucaram, não trazem de volta as que se desgarraram e não procuram aquelas que se extraviaram. Pelo contrário, vocês dominam com violência e opressão. Por falta de pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram pasto de feras selvagens. E se tornaram pasto de feras selvagens. Minhas ovelhas se espalharam e vagaram sem rumo pelos montes e morros. Minhas ovelhas se espalharam por toda a terra e ninguém as procura para cuidar delas. Por isso, vocês, pastores, ouçam a palavra de Javé. Juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé, minhas ovelhas se tornaram presa fácil e servem de pasto para as feras selvagens. Elas não têm pastor, porque os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho. Ficam cuidando de si mesmos, em vez de cuidarem do meu rebanho. Por isso, pastores, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé: vou me colocar contra os pastores, vou pedir contas a eles sobre o meu rebanho, e não deixarei mais que eles cuidem do meu rebanho. Desse modo, os pastores não ficarão mais cuidando de si mesmos. Eu arrancarei minhas ovelhas da boca deles, e elas não servirão mais de pasto para eles. Primeiro tópico do capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, traidores do povo. Segundo tópico, o governo de Javé. Assim diz o Senhor Javé: eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas, como o pastor conta o seu rebanho quando está no meio de suas ovelhas que se haviam dispersado. Eu também contarei as minhas ovelhas,
e as reunirei de todos os lugares por onde se haviam dispersado nos dias nebulosos e escuros. Eu as retirarei do meio dos povos e as reunirei de todas as regiões e as trarei de volta para a sua própria terra. Aí eu próprio cuidarei delas como pastor, nos montes de Israel, nos vales e baixadas do país. Vou levá-las para pastar nas melhores invernadas, e o seu curral ficará no mais alto dos montes de Israel. Aí elas poderão repousar num curral bom e terão pastos abundantes sobre os montes de Israel. Eu mesmo conduzirei as minhas ovelhas para o pasto e as farei repousar. Oráculo do Senhor Javé. Procurarei aquela que se perder, trarei de volta aquela que se desgarrar, e curarei a que se machucar, fortalecerei a que estiver fraca. Quanto à ovelha gorda e forte, eu a destruirei, pois cuidarei do meu rebanho conforme o direito. Capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, primeiro tópico, traidores do povo, segundo tópico, o governo de Javé, e terceiro tópico, justiça social. Quanto a você, rebanho meu, assim diz o Senhor Javé, vou julgar entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. É pouco para vocês pastarem o melhor pasto, porque ainda pisoteiam o resto do pasto. É pouco beberem a água limpa, porque ainda sujam o resto com os pés. Depois de tudo, as minhas ovelhas têm que pastar o que vocês pisotearam e beber a água que os pés de vocês sujaram. Por isso, assim diz o Senhor Javé, vou me colocar como juiz entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Com as ancas e com os ombros, vocês empurram as ovelhas mais fracas e ainda lhes dão chifradas até expulsá-las para longe. Pois bem, vou salvar as minhas ovelhas e elas não serão mais presa fácil. Eu serei o juiz entre ovelha e ovelha. Glória a Deus, aleluia, amém. Capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, primeiro tópico, traidores do povo, segundo tópico, o governo de Javé, terceiro tópico, justiça social, quarto tópico, paz perdão, meus amigos, glória a Deus, aleluia, paz e prosperidade. Providenciarei um só pastor para cuidar das minhas ovelhas, será o meu servo Davi. Ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, Javé, serei o Deus delas, e o meu servo Davi será o seu chefe. E fui eu, Javé, que falei. Vou fazer com elas uma aliança de paz. Acabarei com as feras, de modo que elas poderão deitar-se seguras no deserto e dormir tranquilas no meio dos bosques. Farei do país e da minha montanha uma bênção. Mandarei chuva no tempo certo e será uma chuva abençoada. A árvore do campo dará o seu fruto, a terra produzirá e todos estarão seguros.
morando na própria terra, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e os libertar do poder dos tiranos, eles ficarão sabendo que eu sou Javé. Eles não serão mais presa fácil das nações, e as feras nunca mais os irão devorar. Viverão tranquilamente, sem que ninguém os amedronte. Eu lhes darei uma lavoura farta, e não haverá mais mortos de fome no país, nem terão mais que se humilhar diante das outras nações. Então eles ficarão sabendo que eu, Javé, estou com eles, e que eles, a casa de Israel, são o meu povo, oráculo do Senhor Javé. Vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu rebanho, e eu sou o Deus de vocês, oráculo do Senhor Javé. Glória a Deus, aleluia, amém. Capítulo 34, versículos 1 a 10. Na comparação do profeta, pastores são as autoridades políticas e rebanho é o povo que pertence exclusivamente a Deus. A função do pastor é cuidar do rebanho em todos os sentidos, principalmente defendê-lo diante dos lobos. O que acontece, porém, as autoridades políticas, em vez de cuidarem do povo, se preocupam exclusivamente com seus próprios interesses. Em vez de servirem ao povo, elas o usam em proveito próprio. Em vez de defenderem o rebanho, elas o entregam aos inimigos. Na visão do profeta, a ruína da nação é culpa exclusiva das autoridades que a governam, repetindo, pela visão do profeta, na visão do profeta, a ruína da nação é culpa exclusiva das autoridades que a governavam. Versículos 11 a 16. Liberto das autoridades que dele abusam, o povo pode reconhecer que a verdadeira autoridade é o próprio Deus, que projeta liberdade e vida para todos. Desse modo nasce um novo discernimento político. O povo aprende que só poderá construir uma sociedade justa e fraterna quando souber escolher governantes que façam do projeto de Javé o alicerce do seu próprio projeto. Versículo 17 a 22. Para construir uma sociedade justa e fraterna, não basta eliminar governantes injustos e substituí-los por governantes justos. A justiça deve penetrar todas as relações sociais, eliminando a exploração e opressão do povo por uma classe privilegiada. Versículos 23 a 31. Em meio à ruína de Jerusalém e no exílio, Ezequiel anuncia uma nova era de paz e prosperidade. Isso acontecerá quando houver uma autoridade política que realmente se coloque a serviço do povo, como fez o rei Davi, conforme Salmo 72. João releu este capítulo e viu em Jesus a concretização do Deus pastor e do rei pastor que liberta a humanidade e a reúne em um só rebanho. João 10. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 35. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.